Olá, sejam bem-vindos ao canal do Instituto IT. Eu sou Rodrigo Bernardi e todo dia, toda hora, como sempre, é um prazer receber vocês aqui com a gente. Você que está chegando hoje no canal, você já é inscrito no nosso canal? Você já se inscreveu? Ó, então se não inscreveu ainda, dá tempo. Vou esperar um segundinho aí para vocês ir lá correndo. Se inscreve, aperta o sininho para você receber toda semana as nossas receitas. Lembrando que toda quinta-feira, a partir das 14 horas, tem receita nova aqui no canal. E a de hoje, pessoal, seguindo as nossas receitinhas para Páscoa. É a nossa última receita do mês de Páscoa. É uma delícia. Não vou contar agora não, viu? Fica ligadinho aí, depois da vinheta eu te conto a receita, tá bom? Pessoal, então hoje nós vamos fazer um pão de Páscoa ou uma rosca pascual. Ela não chega a ser uma colomba pascual, aquelas que o pessoal vende aí no comércio, aquelas que tem de marcas importantes. Mas é um ótimo produto para fácil venda também. Então se você gosta de fazer coisas para vender e você trabalha com fácil venda, esse pão, essa rosca, né? Tô falando rosca porque vocês vão ver no final o formato que a gente pode dar, mas não precisa ser só o formato de rosca. Pode ser num pão comprido. Depois na hora eu vou mostrar para vocês as opções que nós vamos ter, ok? Então é muito simples, nós vamos iniciar colocando na vasilha aqui, ó, os secos, tá bom? Então a farinha, que já foi previamente peneirada. Por que a gente peneira a farinha? Em dias úmidos ela fica muito grudada, né? Fica mais compacta, então é para aerar essa farinha. Se tiver alguma sujeira, alguma coisa que a gente não quer na nossa receita, também vai ficar na peneira. Também vamos colocar leite em pó, açúcar refinado. Estou usando aqui o refinado, se você aí na sua casa não tiver o refinado, pode usar o cristal também, ok? Vamos colocar fermento biológico seco. Você que acompanha aqui as aulas do Instituto, as aulas aqui da gastronomia social, vocês já estão sabendo que a gente sempre usa aqui o fermento seco. Posso usar o de padaria? Pode usar o de padaria. Se você for usar o de padaria, vai dobrar essa quantidade, tá? Lembrando que a nossa receita está aí na descrição do vídeo. Aqui eu estou usando 15 gramas, são um pacotinho e meio, né? Mas você também vai poder usar o de padaria, aquele fresco. Daí são 40 gramas, ok? Então vamos colocar o sal. O sal é muito pouquinho, uma pitada assim generosa. O sal é um fungicida, é ótimo para a gente usar em massas. Ele também ajuda na maciez desse nosso pão. E agora nós vamos colocar os ingredientes úmidos. Um ovo, bate ele bem aqui só para ele não entrar inteiro. Então o ovinho. A manteiga que já está em ponto de pomada, tá, pessoal? Então, a manteiguinha. Vamos começar aqui, ó, misturando, fazendo uma massinha aqui no meio. E aqui eu tenho água, pessoal. Uma água morninha. Opa, tô fazendo bagunça aqui. Uma água morninha, temperatura de bebê, ok? Não temos uma quantidade exata. Eu vou mostrar o ponto que a massa vai ficar. Ela fica uma massa bem homogênea, mas porém úmida, que tem uma certa aderência nas mãos ainda, ok? Então, massa pede o que, gente? Mão na massa, hein? Então, vamos lá. Colocando aqui aos poucos. Vocês estão vendo que é uma massinha bem simples, bem fácil, bem legal de se trabalhar com ela. Pessoal, olha só, então nossa massa ficou bem homogênea. Então agora eu vou sovar ela por 10 minutos. Se você tiver uma batedeira planetária, aquela do gancho em casa, você pode também usar e bater ali por 10 minutos. Ou até mesmo se você tiver um cilindro, sabe aquele de cilindrapão? Você também pode cilindrar ele por 10 minutos para ele ficar bem macio, a gente desenvolver o glúten dele, desenvolver a teia dele, para ele ficar bem macio e ficar um pão bem gostoso. Então vamos sovar aqui no muque por 10 minutos e já mostro para vocês. Então nós terminamos de sovar a massa, olha só que massa bonita, tá vendo como ela é fofinha, pessoal? Então agora é muito simples, agora eu vou colocar ela aqui na própria bacia que nós fizemos ela,
Vou deixar ela descansando agora por 10 minutinhos. Daí nós vamos voltar, vamos abrir essa massa, rechear e eu já mostro para vocês. Ah, pessoal, lembrando que olha só a quantidade de água que nós usamos. Então, aqui tinham 200 ml. Nós usamos praticamente 150 ml. Mas você vai observar aí na sua casa. Em dias quentes, talvez vá mais água. Em dias frios, menos água. Depende da farinha que você vai usar também. Isso interfere, ok? Então vai colocando aos pouquinhos, vai misturando. Se você sentiu que ainda está seca, vai colocando, porque ela é uma massinha bem úmida, mas ela não gruda nas mãos, ok? Então, 10 minutinhos e eu já volto para mostrar para vocês. Pessoal, então nossa massa já descansou aqui por 10 minutinhos e agora é muito simples. Nós vamos abrir essa massa, aliás. Polvilhar aqui um pouco só para não grudar, porque a gente não quer colocar muita farinha nessa massa, mas não. Pessoal, então já abrimos aqui, olha só, bem fininha, tá bom? Não pode ser grosso, porque senão fica uma massa muito feia. E agora é muito simples, eu tenho aqui aproximado uma colher bem cheia de manteiga, que eu vou pegar um dos lados da massa. É importante aqui, pessoal, vocês meio que dividirem, tá? Se quiser dividir a massa e abrir uma parte e depois outra parte, mas eu tô mostrando aqui de um jeito diferente para vocês. Então aqui eu vou dar só uma pinceladinha aqui com a manteiga. Não é muita manteiga, tá? Não chega a ser um semi-folhado, né? Posso até passar um pouquinho desse lado também, para na hora da gente colocar o nosso recheio ter uma aderência. Pode ser com colher, pode ser com pincel, tá bom? Então agora aqui é só espalhar, só para dar uma leve untada aqui na nossa massa. Aqui, como é na nossa ponta, ó, pode passar bem na ponta. E nós vamos fazer então duas opções de recheio. A primeira opção que nós vamos fazer é uma com frutas cristalizadas e com uva passa. Ah, daí é aquele dilema, não gosto de uva passa. Não coloca uva passa, não gosto de frutas cristalizadas. Não coloca as frutas cristalizadas, ok? Gosto só de uma ou só de outra. Você escolhe o seu recheio, ok? Então aqui a gente vai vir espalhando, ó, metade da minha massa. Importante a gente colocar nas pontas para não ficar nenhuma pontinha sem recheio. Aqui, ó, a gente deixa na ponta aqui superior alguns centímetros aqui, uns 2, 3 centímetros, só para não vazar. Prontinho. Também vamos colocar aqui coco ralado. Eu estou usando o seco, tá bom? Aqui a mesma coisa. Não gosta de coco? Põe coco. Gosta só de coco? Põe só coco. Gosta de cereja? Pode pôr cerejinha picada. Gosta de damasco? Põe damasco. E temos também açúcar refinado, que eu vou dar só uma polvilhada aqui. Ele vai deixar mais docinho. Se o seu coco for adocicado, você observa aí, tá bom? Para não ficar muito doce. Prontinho. Então, uma parte do recheio, uma opção do recheio está pronta. E aqui eu tenho as gotas de chocolates forneáveis, tá bom? Aquelas que a gente usa para fazer cookies, para fazer chocotone. Então agora é a mesma coisa. Se você não achar aí na sua cidade, gente, pode usar o chocolate também, aquele que a gente compra, sabe, ao leite. Você pica ele grosseiramente e pode usar também. Não vai ficar sem fazer porque não tem as gotas aí na sua região. Lembrando que a receita está aí na descrição do vídeo, ok? Então aqui, não vou colocar muito, vou colocar o suficiente. Então aqui agora, gente, pode dar, ó, uma leve apertada, só para, vou pôr mais um pouquinho aqui que faltou, só para não escapar. E é muito simples agora, gente. Agora aqui, ó, eu vou só virar a pontinha. Virou, virou, virou. Amassando mesmo, tá? Aqui também. Ó, importante sempre puxar ela e pronto. Então aqui, ó, não deixar escapar.
Então o nosso meio aqui do nosso recheio, ó, eu vou cortar ela aqui certinho. E agora, gente, nós vamos cortar. Vou deixar 2 dedos e venho aqui, ó, e faço uma leve pressão. Vou puxar essa parte aqui. Então agora nós vamos enrolar ela, trançando. O recheio vai dar uma leve caída, ok? Não tem problema. Você vai puxar ela até ela fazer uma mini trança aqui. Essas partes aqui você tem que esconder os recheios, depois a gente volta com ele por cima. É que a minha aqui, ela ficou uma massa menorzinha, tá bom? Mas ó, ela ficou trançada. Aqui nós temos que encontrar essa massa aqui embaixo. Pessoal, a parte de baixo, as pontas, nós temos que esconder ela na parte de baixo, ok? Então aqui é assim mesmo, tá bom? Vai fazer um pouquinho de bagunça. E essa outra aqui, aqui você dá uma vedadinha, tá bom? Ó, olha só. Só para não escapar o chocolate. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vou passar aqui por cima, vou dar uma espécie de nó, tá, pessoal? Um nozinho aqui e um nozinho aqui. E também ficou pronta a nossa rosca. Ou o nosso pão de Páscoa. Gente, o chocolate vai cair mesmo. Vocês colocam ele aqui de volta para ele não fugir, porque chocolate é muito gostoso. Então agora, gente, nós vamos deixar ela crescer por uma meia hora, uns 40 minutos, até ela dobrar de volume para nós levarmos no fogo, ok? Então vou deixar crescendo e já mostro para vocês. Pessoal, então nossa massa aqui já dobrou de tamanho. Então eu tenho aqui uma gema que eu vou só pincelar levemente sobre o meu pão. Então é só passar essa gema. Então agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido 180 graus ou um forno médio-baixo para não assar só por cima e ficar cru dentro, tá bom? Você vai observar o seu forno e eu vou levar por 30 minutos ou até ele ficar bem dourado, tá bom? Então daqui a pouco eu mostro o resultado final para vocês. Pessoal, então olha só os nossos pães assados bonitos de chocolate e de frutas com coco. E agora, para dar aquele toque final, eu tenho aqui, ó, um creme de avelã. Sabe aquele da marca conhecida? Ah, não, mas ele é muito caro. Não tem problema, pessoal. Se você não quiser, você pode fazer uma ganache com chocolate. Lembrando sempre, uma de chocolate para meio de uma gordura. Ou de leite, ou de creme de leite, ou de algum tipo de suco, tá bom? Mas o mais tradicional é com creme de leite. Daí você vai pôr num saquinho de confeiteiro igual esse assim, ó. Cortar uma pontinha bem fininha e agora vai vir fazendo um desenho aqui de sua preferência, ó. Então agora, ó, vai fazendo assim, ó. Bem devagar. Pra ficar bem, vou bater aqui pra ele descer bem gostoso. E aqui, gente, eu tenho um fondant, que é o açúcar de confeiteiro com leite, bem pouquinho, ou então suco de limão, ou até mesmo água. Então, você vai deixar ele mais ralinho e vai fazendo a mesma coisa. Vai vir aqui, ó, e só fazendo o acabamento. Então, olha só, pessoal, então, como ficaram lindos os nossos pães de Páscoa, a nossa rosca pascual. Você chama como você quiser, o importante é que deve estar muito saboroso e muito gostoso. Então, espero que vocês tenham gostado. Gostaram da receita, pessoal? Tá aqui na descrição do vídeo. E hoje vocês viram que eu vim aqui até uniformizado com a camiseta da gastronomia social aqui da cozinha. É, pessoal, aqui o nosso trabalho na gastronomia social é uma parceria com o Instituto FI e com o Movimento Bem Maior, que as redes sociais deles estão aqui também na descrição. Também está aqui na descrição o nosso site, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Então corre lá e dá uma olhadinha
em tudo que acontece aqui no Instituto. E lembrando, se você chegou hoje pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, hein? Nunca te pedi nada, hein? Já vamos fazer esse acordo. Você se inscreve, ativa o sininho para receber todos os vídeos toda semana. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas aulinhas que nós fizemos voltados para a Páscoa. É uma iniciação, né? Nosso canal ainda é novo, então eu dei uma pincelada, tivemos ovos de Páscoa, tivemos bombons. Então se você ficou curioso, vai aí no vídeo, vai aí no nosso canal, que tem todas essas receitinhas bem gostosas para vocês. Combinado? Então, fiquem todos com Deus, aquele abraço bem caloroso e até a próxima aula!